Marcos Silva. Um pai viúvo lutava dentro de seu pequeno apartamento, enquanto carregava o bebê doente, que gritava sem parar, quando uma batida súbita e desesperada ecoou na porta da frente. Ao abrir, ele encontrou um casal de idosos encolhido no corredor do prédio, os casacos finos completamente encharcados pela chuva fria, as mãos tremendo incontrolavelmente, e mesmo mal conseguindo sobreviver com o pouco que tinha. Marcos deu um passo para o lado, puxou o casal trêmulo para dentro da sala simples e ainda aquecida, oferecendo-lhes comida quente, sem imaginar que a verdade que eles estavam prestes a revelar mudaria a vida de todos para sempre. Antes de voltarmos ao início, diga pra gente de onde você está assistindo e inscreva-se no canal porque amanhã temos algo realmente extraordinário para você. O apartamento permanecia silencioso, quebrado apenas pelo gemido fraco de um bebê de 5 meses, que chorava intermitentemente havia quase 2 horas, enquanto Marcos andava de um lado para o outro na pequena sala com a filha Ana, encostada ao ombro, o corpinho rígido pela cólica que piorava a cada noite. Shh, minha filha. Shh. O papai está aqui, eu sei que dói. Ele murmurava tentando acalmá-la. 6 meses depois do acidente que tirara a vida de Ana. 6 meses desde que ele deixara de acreditar que o mundo fosse justo. Eram 19h43 de uma sexta-feira no fim de novembro e Marcos estava no limite, porque uma frente fria incomum havia atingido São Paulo com força, trazendo chuva contínua, vento cortante e um frio úmido que penetrava os prédios antigos. Marcos já havia tentado de tudo com Ana. Os movimentos de bicicleta recomendados pela pediatra, as gotas para gases que custaram caro e não ajudaram em nada a andar em círculos até as pernas doerem, cantar todas as canções de ninar que conseguia lembrar, mas nada funcionava. E o choro de Ana escalou para gritos agudos, o rostinho ficando vermelho, o corpinho se arqueando de dor enquanto ele sussurrava com a voz embargada. Eu sei, meu amor. Eu sei. Me desculpa. Eu não sei como consertar isso. Foi então que veio a batida na porta, primeiro suave e hesitante, depois mais forte e insistente e urgente, fazendo Marcos congelar, porque ninguém batia à sua porta às 7h43 de uma sexta-feira à noite. Os vizinhos do prédio antigo cuidavam apenas da própria vida. Seu irmão Carlos não falava com ele havia 3 semanas, desde a última discussão sobre colocar a vida nos trilhos, e os poucos amigos que tinha antes da morte de Ana haviam parado de ligar havia muito tempo. A batida veio novamente, agora desesperada, quase em pânico. E o primeiro impulso de Marcos foi ignorar. Fingir que não havia ninguém em casa, porque ele já tinha problemas demais. Um bebê que não parava de chorar. Contas médicas se acumulando, um emprego numa empresa de imóveis comerciais que mal cobria o aluguel. E o básico, um apartamento que ainda cheirava ao shampoo de Ana, mesmo depois de ele ter lavado tudo 2 vezes e não havia espaço em sua vida para a tragédia de outras pessoas. Mas Ana já gritava alto demais quem estivesse do outro lado da porta. Sabia que havia alguém em casa, e algo na urgência daquela batida no desespero contido nela, puxou algo profundo no peito de Marcos. Ele caminhou até a porta ainda embalando Ana, que continuava a gritar, e olhou pelo olho mágico vendo um casal de idosos parado no corredor vestindo casacos finos completamente inadequados para aquela noite fria e chuvosa. O cabelo grisalho da mulher desgrenhado, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. E o homem ao lado dela também de cabelos brancos e corpo curvado, mantendo o braço ao redor dos ombros da esposa, como se fosse a única coisa que a mantinha de pé. Eles pareciam apavorados, perdidos, como pessoas que haviam chegado ao fim absoluto de tudo. E a mão de Marcos hesitou na fechadura, enquanto sua mente gritava para cuidar da própria vida, porque ele já tinha problemas suficientes e aquilo podia ser perigoso. Um golpe, um erro. Ainda assim, havia algo no modo como a mulher segurava o casaco do homem, como se estivesse se afogando, e no rosto dele marcado por desespero e vergonha, que o impediu de se afastar.
porque Marcos conhecia aquele olhar, ele próprio o usara 6 meses antes. E se eles machucarem Ana? E se isso for um erro, pensou ele. Mas a mulher tremia tanto que mal conseguia ficar em pé, e seus lábios tinham um tom arroxeado visível. Até pelo olho mágico fazendo Marcos tomar uma decisão, ele abriu a porta. Os olhos da mulher foram imediatamente para o bebê que gritava em seus braços, e depois voltaram para o rosto de Marcos. E alívio e culpa se misturaram em sua expressão, enquanto ela dizia com a voz áspera de tanto chorar: "Oh, meu filho, me desculpa incomodar. Eu sei que você já tem problemas demais. Nós não sabíamos mais para onde ir, precisamos de ajuda, por favor." Marcos precisou levantar a voz para ser ouvido acima do choro de Ana e perguntou: "Que tipo de ajuda?" E o homem respondeu com a voz tremendo de frio e de algo mais profundo: "Medo, talvez a vergonha de ter que implorar a estranhos dizendo: estamos perdidos, andamos por horas tentando encontrar nossa casa. Está muito frio, a chuva não para, nosso telefone não funciona. E minha esposa Catarina não está bem. Só precisamos nos aquecer um pouco. Talvez usar seu telefone para ligar para alguém, por favor, senhor. Só pedimos porque estamos desesperados." Marcos olhou para eles de verdade, percebendo que os casacos eram finos, quase decorativos, do tipo que se usa em noites amenas, e não numa noite fria e chuvosa de novembro. Não era clima para aquilo não, quando o frio tinha se intensificado tanto com a chuva gelada e a temperatura despencando sem luvas, sem cachecóis. As mãos de Catarina tremiam de forma tão violenta que ela mal conseguia ficar parada, e seus lábios tinham um tom azulado, que Marcos reconheceu imediatamente do básico de primeiros socorros, início de hipotermia, enquanto Ana gritava ainda mais alto. O corpinho pequeno se contorcendo de dor, e a expressão de Catarina se transformava, saindo do medo desesperado para algo diferente, algo reconhecível, atenção, preocupação. O instinto profundo de alguém que havia passado décadas cuidando de crianças. "Esse bebê está com cólica", disse Catarina com uma certeza repentina, a voz atravessando os gritos de Ana com uma força inesperada. Cólicas fortes. Dá para ouvir pelo choro. "Há quanto tempo ela está assim? 2 horas hoje." 5 meses no geral, respondeu Marcos, a voz cansada. O médico disse que não há o que fazer além de esperar. Nada ajuda. "Posso?", perguntou Catarina, e suas mãos já se estendiam num gesto instintivo e automático, a memória muscular de décadas se impondo ao próprio sofrimento. Cada instinto de Marcos gritava que aquilo era uma péssima ideia. Não deixe estranhos entrarem na sua casa. Não entregue seu bebê a pessoas que você não conhece e se estiverem mentindo. E se for um golpe e se machucarem sua filha. Mas Ana gritava sem parar, e ele estava falhando com ela, e nos olhos daquela mulher havia algo que parecia conhecimento verdadeiro, preocupação genuína. E mais do que isso, ela parecia estar a minutos de desabar de vez, por causa do frio, e se ele fechasse a porta, agora talvez morressem ali fora naquela noite. Marcos hesitou por mais um segundo, olhando do casal idoso desesperado para a filha, que gritava em seus braços, e então deu um passo para o lado. "Entrem, por favor." "Mas preciso ser sincero", disse ele. "Vou ficar com meu telefone na mão. Eu não conheço vocês e preciso proteger minha filha. Espero que entendam." O alívio que tomou conta dos rostos deles foi profundo, quase doloroso, de testemunhar como se ele tivesse lançado uma corda de salvação, quando estavam a segundos de se afogar. "Claro", disse o homem rapidamente. "Claro que o senhor precisa ter cuidado. Nós entendemos. Nós só... Obrigado. Muito obrigado." "Oh, obrigada", a voz de Catarina falhou. "Não vamos ficar muito. Eu prometo. Só precisamos nos aquecer um pouco." Marcos se afastou para dar passagem e os conduziu até a pequena sala plenamente consciente de como tudo devia parecer. Brinquedos de bebê espalhados pelo chão. Seu jantar, um sanduíche triste, meio comido sobre a mesa de centro. Roupas empilhadas numa cadeira que ele prometia dobrar havia 3 dias,
tudo gritando que ele mal estava conseguindo manter a vida em ordem. O telefone estava no bolso de trás da calça. Ele sentia o peso dele ali, pronto para ligar para a emergência se fosse preciso. Sentem-se, disse Marcos por cima do choro contínuo de Ana. Vou pegar um pouco de água e ligar o aquecedor. Ele foi direto ao controle de temperatura, aumentando para um nível alto, apesar do que isso faria com a conta de luz do mês seguinte, enquanto João e Catarina tremiam tanto que seus corpos inteiros sacudiam. Parte dele continuava alerta, desconfiado, lançando olhares constantes na direção deles, mantendo o telefone sempre ao alcance, mas outra parte não conseguia ignorar a humanidade básica da situação. Aquelas pessoas precisavam de ajuda, e fosse o que fosse, isso era inegável. Marcos foi até o armário do corredor e puxou o cobertor grosso de fleece que a mãe de Ana havia lhes dado 2 natais, antes um objeto que ele mal conseguia olhar desde o funeral, mas ao ver os lábios arroxeados de Catarina e as mãos de João tremendo, soube exatamente o que precisava fazer. Levou o cobertor primeiro até João, colocando-o com cuidado sobre os ombros do velho, por cima do próprio casaco de Marcos. Aqui o senhor precisa se aquecer devagar. Você é muito gentil, disse João, a voz quebrando de frio e emoção. Marcos assentiu e se virou para Catarina. Senhora, tenho outro cobertor se quiser. Mas Catarina já estendia os braços em direção ao bebê todo, o seu corpo assumindo uma postura antiga, segura, praticada. E Marcos observou as mãos trêmulas, o desespero em seus olhos e o modo como ela se movia com os gestos instintivos de alguém que havia cuidado de bebês a vida inteira. Aquilo podia ser um erro terrível, mas ela estava congelando e Ana não parava de gritar. Está bem, disse Marcos com cuidado, ainda mantendo certa distância. Mas eu vou ficar bem aqui. E se algo parecer errado, entendemos, disse João com firmeza. O senhor já está sendo bondoso demais por nos deixar entrar. Marcos colocou Ana nos braços de Catarina, observando atentamente, pronto para tomar a filha, de volta ao menor sinal de perigo. E Catarina imediatamente ajustou a posição do bebê, deitando-a de bruços ao longo do antebraço, a cabecinha repousando na palma da mão dela, as perninhas pequenas pendendo de cada lado. Então, Catarina começou a massagear suavemente, mas com firmeza, as costas de Ana, num movimento rítmico e seguro, com exatamente a pressão certa. Dor de gases, murmurou ela, totalmente concentrada no bebê, apesar do próprio corpo ainda tremendo de frio. A pressão na barriguinha ajuda. E essa posição deixa a gravidade fazer parte do trabalho. Tive 2 filhas, 5 netos. Trabalhei 7 anos numa clínica pediátrica antes de me aposentar. Ela fez uma breve pausa e acrescentou em tom mais baixo. A cólica costuma melhorar sozinha, a partir do 5º ou 6º mês. Eu só estou ajudando o alívio a chegar mais rápido. Marcos ficou parado, observando com atenção a mão ainda próxima do telefone. Mas o que ele via não era ameaça, era experiência. E algo dentro dele começou a ceder. Aquela mulher segurava seu bebê que gritava, enquanto as próprias mãos ainda tremiam de frio, e qualquer que fosse a história dela, aquele instinto materno não era algo que pudesse ser fingido. Vou preparar algo quente para vocês beberem, disse Marcos caminhando em direção à cozinha quando foi a última vez que comeram. Hoje de manhã, respondeu João em voz baixa, tomamos café no motel antes de Daniel nos buscar. Isso tinha sido por volta das 8. Marcos olhou para o relógio, quase 8 da noite, 12 horas. Ele passou a se mover pela cozinha com propósito, sem olhar para trás a cada segundo, porque dali conseguia vê-los claramente. João enrolado no cobertor, Catarina focada apenas em acalmar Ana. A sopa de 3 noites atrás ainda estava na geladeira, uma canja caseira que a vizinha Dona Ramírez havia trazido quando ouviu Ana chorar através das paredes, e Marcos mal tinha tocado nela. Ele despejou a sopa numa panela e acendeu o fogo médio. Enquanto aquecia, colocou a chaleira para ferver e encontrou a camomila que Ana adorava. Acalma os nervos, ela sempre dizia,
Separou 2 canecas, achou o mel que ela costumava usar, ainda com a letra dela no rótulo, mel especial do Jay. Não mexa, Marcos. A garganta dele apertou, mas continuou. Pegou o pão ainda fresco, graças a Deus, e fez 4 fatias de torrada com manteiga simples, quente e fácil de digerir. Sua mãe costumava dizer que comida de conforto não precisava ser sofisticada, só precisava ser feita com cuidado. O choro de Ana começou a diminuir. Primeiro para gemidos, depois para soluços curtos. E então, de forma quase impossível, milagrosa, para o silêncio. Em menos de 7 minutos, desde que haviam entrado no apartamento, aquela estranha tinha conseguido o que Marcos não conseguira em 5 meses de noites sem dormir. Os olhos de Ana piscaram devagar e se fecharam. Ela dormiu, e o silêncio pareceu irreal, como se o mundo tivesse mudado de eixo. Marcos percebeu que estava prendendo a respiração e afastou a mão do telefone. Vou segurá-la mais um pouquinho, disse Catarina em voz baixa, ainda balançando levemente naquele ritmo universal de avó. Ela precisa ficar assim pelo menos 15 minutos, senão os gases voltam. Coitadinha, já sofre há um tempo, não é sim? Respondeu Marcos com a voz rouca. Sim, sofre. A chaleira apitou. Marcos despejou a água quente sobre os saquinhos de chá, adicionou mel às 2 canecas e mexeu com cuidado. A sopa borbulhava agora, enchendo o pequeno apartamento com o cheiro de frango e ervas e com algo que se parecia muito com normalidade. Ele levou o chá primeiro, colocando as canecas sobre a mesa de centro, ao alcance deles. Cuidado, está quente, mas vai ajudar a aquecer por dentro. Você não precisava fazer tudo isso, disse Catarina, mas seus olhos brilhavam de gratidão. Vocês estão com frio e com fome, respondeu Marcos simplesmente. É isso que as pessoas fazem. João pegou a caneca com as mãos trêmulas, segurando-a como se fosse algo precioso, o vapor subindo em seu rosto, enquanto ele fechava os olhos apenas para sentir o calor. Camomila, disse ele suavemente. A favorita da Catarina. A minha também, ela respondeu. Minha mãe fazia para mim quando eu ficava triste. Marcos voltou à cozinha, serviu a sopa em 2 tigelas, as boas as que mantinham o calor, e trouxe tudo numa bandeja com as torradas, colocando com cuidado sobre a mesa de centro. Eu sei que não é muita coisa, disse ele, mas está quente, e é comida de verdade. Por favor, coma, João. O velho havia se afundado na poltrona de Marcos. O casaco fino ainda por baixo do cobertor, e agora, sob a luz forte do apartamento, Marcos podia ver o quanto ambos estavam exaustos. Não apenas cansados, mas esvaziados, consumidos. E enquanto João tomava a primeira colherada de sopa, e Catarina conseguia morder um pedaço de torrada sem soltar. Ana adormecida. Marcos viu algo mais em seus rostos. Alívio. Esperança. Aquele tipo de esperança que surge quando a bondade aparece no meio da escuridão. Eu sou João Whitmore, disse o homem forçando um sorriso fraco. E esta é minha esposa Catarina. Desculpe termos incomodado assim. Nós só tivemos alguns dias terríveis. Marcos pegou o próprio casaco no gancho ao lado da porta e o colocou sobre os ombros de João por cima do cobertor. O velho olhou para cima surpreso e então assentiu agradecido. Eu sou Marcos Silva, essa é a Ana. E vocês não estão incomodando, disse ele apontando para a comida. Comam primeiro, depois vocês me contam o que aconteceu. Vocês disseram que estão perdidos. João começou as palavras saindo atropeladas como se ele as estivesse segurando havia horas. Nosso genro Daniel Rocha. Ele é consultor financeiro. Cerca de um mês atrás disse que tinha encontrado a casa perfeita para nós aqui em São Paulo. Falou que deveríamos nos mudar para mais perto dele e da nossa filha Rebeca. E disse que podia cuidar de tudo, vender nossa casa em Campinas, comprar a nova, resolver toda a papelada. Nós confiamos. Ele é da família. Catarina se mexeu levemente, ajustando Ana adormecida nos braços. Moramos em Campinas por 31 anos, na mesma casa na Rua das Magnólias.
Criamos nossas 2 filhas lá. Daniel disse que era hora de reduzir, de deixar ele cuidar das coisas. Disse que a casa em São Paulo era perfeita para a aposentadoria, perto de praças, bairro tranquilo. Ele nos mostrou fotos. Marcos lhes trouxe água enquanto um mal-estar crescia em seu estômago. Ele trabalhava com imóveis comerciais havia 10 anos e já tinha visto golpes suficientes para reconhecer quando um estava se formando. João tomou um longo gole de água e continuou. Daniel nos buscou em Campinas na terça-feira de manhã por volta das 9 e chegamos a São Paulo perto do meio-dia. Ele nos deixou numa cafeteria no centro, perto da Avenida Paulista, por volta de meio-dia e disse: "Esperem aqui 20 minutos. Preciso ir ao banco assinar os últimos papéis. Depois vamos direto para a casa." Nós esperamos. A voz dele ficou vazia. Esperamos até depois das 5:30. A cafeteria fechou e pediu que saíssemos. "Nosso celular", acrescentou Catarina em voz baixa, ainda balançando. "Ana é daqueles antigos de flip. A tela rachou no dia anterior quando eu deixei cair, e ele não liga mais. Não temos o número do Daniel decorado, sempre esteve salvo no telefone. Nem lembramos o endereço da Rebeca aqui em São Paulo. Daniel sempre cuidou das visitas, sempre dirigiu pra gente. Não tínhamos dinheiro para um táxi", completou João. "Só algumas moedas." Então começamos a pedir informações sobre o residencial Vale Verde, onde Daniel disse que ficava a casa. As pessoas davam direções diferentes. Andamos por horas no frio e na chuva. Escureceu. Continuamos andando, perguntando para mais gente, ficando cada vez mais confusos. Quase 8 da noite não conseguíamos mais andar. Vimos a luz do seu apartamento acesa e batemos. Tivemos que bater. Marcos se sentou pesadamente no sofá, os instintos de investigação já em alerta. "Qual é o endereço exato da casa que ele comprou para vocês?" "Rua das Palmeiras, número 56, respondeu João imediatamente. "No residencial Vale Verde." Daniel nos levou de carro até lá, passando pela rua há umas 2 semanas. Disse que estavam pintando o interior e que ainda não dava para entrar. Até mostrou cópias de documentos. Pareciam legítimos. Nós somos velhos. Não pensamos em conferir tudo com cuidado. Marcos já estava abrindo o notebook, os dedos voando pelo teclado, enquanto a sensação ruim no estômago piorava. O residencial Vale Verde apareceu na tela, um bairro real, desenvolvido cerca de 5 anos antes, uma área boa. Ele pesquisou a Rua das Palmeiras. A rua existia. Então puxou os registros do imóvel número 56 e seu estômago despencou. "João, Catarina", disse com cuidado, virando o notebook para que eles vissem o endereço existe, mas foi vendido há 3 semanas para outra família por R$635 mil. Eles já se mudaram. Daniel não poderia ter comprado essa casa para vocês. Ela já pertence a outra pessoa. Ele ficou com a diferença. O silêncio foi absoluto. As mãos de Catarina continuaram se movendo automaticamente nas costas de Ana. João encarava a tela como se ela pudesse mudar se ele olhasse por tempo suficiente. "Por quanto Daniel disse que a casa de Campinas foi vendida?" perguntou Marcos, embora já temesse a resposta. R$340 mil, sussurrou João. Ele disse que a casa nova custava exatamente o mesmo valor. Disse que era destino que os números tinham fechado perfeitamente. As mãos de Marcos tremiam quando ele puxou os registros imobiliários de Campinas, o endereço deles carregando na tela vendido há 3 semanas, valor da venda R$635 mil. "A casa de vocês não foi vendida por 340 mil, disse Marcos, a voz tensa de raiva. "Foi vendida por 635 mil. Daniel roubou R$295 mil de vocês. E a casa que ele supostamente comprou pertence a outra pessoa. Ele nunca comprou casa nenhuma. Pegou o dinheiro e desapareceu." Catarina soltou um som como se tivesse levado um soco. Ana se mexeu, mas não acordou. O rosto de João ficou acinzentado. "Isso não." A voz dele falhou.
O Daniel não faria isso. Ele é casado com nossa filha. Cuida das nossas finanças há 8 anos. Quando eu fiz a cirurgia no coração quando a mãe da Catarina morreu, foi ele que cuidou de tudo. Ele é família. Ele é um ladrão, disse Marcos sem rodeios. E deixou vocês passando frio na rua enquanto fugia com o dinheiro. Catarina chorava em silêncio, agora lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto continuava por puro reflexo a acalmar Ana. Nós demos procuração para ele, acesso total às nossas contas. Nossa aposentadoria estava naquela casa. Era para morarmos lá. E quando morrêssemos, Rebeca e a irmã dela dividiriam o que sobrasse. Mas agora? Agora não tem mais nada. João terminou a voz vazia. Temos 76 anos. João disse com a voz quebrada e não temos nada. Nenhuma casa, nenhuma economia, nada. Ele olhou para Marcos com os olhos devastados. Para onde vamos, não podemos mais trabalhar. Não dá para recomeçar. Somos velhos demais. Para onde vocês vão ficar aqui? Disse Marcos. Os dois ergueram o olhar chocados. O que? João perguntou. Hoje à noite vocês ficam aqui. Amanhã ligamos para um advogado, vemos as opções legais. Mas hoje vocês ficam. Estão congelando, estão exaustos e precisam dormir. Eu tenho um quarto. Eu fico no sofá. Nós não poderíamos. Catarina começou. Você acabou de fazer minha filha dormir pela primeira vez em 5 meses, Marcos interrompeu. Acha mesmo que eu vou deixar vocês voltarem para o frio, não? Vocês ficam. Não queremos ser um peso, disse João. Mas Marcos ouviu a esperança desesperada por baixo da frase. Vocês não são um peso. A voz de Marcos suavizou. 6 meses atrás minha esposa morreu num acidente de carro. Eu estava me afogando. Precisava de ajuda, precisava que alguém ficasse. Ninguém ficou. Meu irmão disse para eu dar conta das minhas responsabilidades. Meus amigos pararam de ligar. Eu sei como é precisar de ajuda e ver todo mundo virar as costas. Ele olhou para os dois diretamente. Eu não vou virar as costas. Vocês precisam de ajuda. Eu posso ajudar. É assim que deveria funcionar. As pessoas deveriam ficar. Catarina chorava abertamente, agora mais sorria por entre as lágrimas, enquanto Ana dormia tranquila em seus braços. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por não fechar a porta. A manhã chegou com a luz fria de novembro e o peso da realidade. Marcos acordou no sofá às 6h30, as costas doloridas, confuso por um instante antes de se lembrar. João e Catarina estavam no quarto. Ana estava no berço. Catarina a tinha colocado ali na noite anterior, usando alguma técnica com ruído branco e um embrulho bem preciso, e o bebê tinha dormido 5 horas seguidas, 5 horas. Marcos não dormia 5 horas seguidas desde a morte de Ana. Ele ficou ali ouvindo sons estranhos, o ronco suave de João vindo do quarto. Catarina se movendo em silêncio, provavelmente conferindo Ana. O que ele estava fazendo? Tinha convidado 2 completos estranhos para dentro de casa, estranhos que haviam sido enganados, que não tinham nada, que precisavam de tudo. Seu salário mal cobria as próprias despesas. As contas médicas de Ana tinham acabado com qualquer reserva. Ele vivia de um pagamento ao outro com um bebê de 5 meses e um irmão que o tinha abandonado. Então, ele ouviu a voz suave de Catarina vindo do quarto do bebê, cantando algo delicado, e o som que Ana respondeu não foi um choro, mas um balbucio feliz. Marcos se levantou e encontrou Catarina trocando a fralda de Ana com uma eficiência tranquila. Espero que não se importe, disse Catarina. Ela acordou e eu ouvi. Você devia aumentar o volume do monitor e eu achei melhor cuidar disso para você poder dormir. Eu não me importo nem um pouco, respondeu Marcos, observando aquela estranha cuidar de sua filha como se fosse da família. Como você dormiu? Melhor do que dormi em 3 dias. Aquela cama foi um presente, disse ela. O João ainda está apagado. Primeira vez que ele dorme de verdade desde o Daniel. Ela parou, respirou fundo. Precisamos ligar para um advogado,
disse Marcos com cuidado. Um conhecido meu da Defensoria Pública. Ele ajudou quando resolvi as coisas da minha esposa. É muito bom e faz isso sem cobrar. Sem cobrar? Quer dizer de graça? Catarina perguntou. Porque nós não temos dinheiro para nada. Ele vai ajudar. Vou ligar agora. O defensor atendeu no terceiro toque, ouviu a história com raiva crescente e prometeu passar na hora do almoço. Isso é violência patrimonial contra idosos, disse com a voz tensa. Um padrão clássico. Vou precisar de documentos, mas se o que vocês estão dizendo estiver correto, Daniel Rocha enfrenta acusações criminais sérias. Eles conseguem recuperar o dinheiro? Marcos perguntou. Houve uma longa pausa. Honestamente, provavelmente não. Pessoas assim escondem bens, mandam dinheiro para fora, declaram falência. Vamos tentar, mas as chances de recuperação são baixíssimas. Sinto muito. Vou fazer tudo o que puder, mas eles precisam estar preparados para a possibilidade de o dinheiro ter sumido. Depois de desligar, Marcos encontrou João na cozinha lutando com a cafeteira. Deixa que eu faço, disse Marcos. Ela é temperamental. Está tudo bem? Perguntou João, parecendo mais velho à luz da manhã. O advogado vem ao meio-dia. Vai ajudar. João assentiu devagar. E depois? Depois que soubermos com certeza que o Daniel roubou tudo, vemos os próximos passos. Talvez tenhamos que procurar abrigos, disse ele em voz baixa. Recursos para idosos sem teto. Isso não é sua responsabilidade. Vocês não vão para um abrigo, disse Marcos. Ele pousou a cafeteira com firmeza. Eu falei sério. Vocês ficam aqui. A gente resolve isso juntos. Não podemos impor isso, João disse. Vocês não estão impondo. A voz de Marcos se elevou. Ele respirou fundo. João, ontem minha filha dormiu 5 horas seguidas pela primeira vez, desde que nasceu. Você entende? Eu estava achando que não conseguia mais. Eu estava me afogando. Catarina entra aqui e em 7 minutos Ana dorme. Você acha que isso não é nada? João olhou para as próprias mãos. Você é bondoso, mas somos estranhos. Você não nos deve nada. Você está certo. Eu não devo, disse Marcos. Mas estou escolhendo ajudar mesmo assim. É isso que as pessoas deveriam fazer. A maioria não faz. João disse baixinho. A maioria fecha as portas. Então eu não sou a maioria. Thomas Davis chegou ao meio-dia com uma expressão grave. Eles se sentaram ao redor da mesa da cozinha, enquanto Ana dormia tranquila. Thomas tomou notas detalhadas, enquanto João e Catarina recontavam tudo as conversas com Daniel, a venda da casa. Os documentos que assinaram sem ler com atenção porque confiaram na família. Procuração, disse Thomas balançando a cabeça. Controle total. A voz de Catarina falhou. Ele é nosso genro. Por que desconfiaríamos? Porque às vezes as pessoas são horríveis, respondeu Thomas, e então suavizou o tom. Sinto muito, mas isso é exploração clássica. Ele explicou que precisava de algumas horas para puxar registros e rastrear o dinheiro, e que voltaria às 4. Quando retornou, sua expressão dizia tudo. É pior do que pensávamos, disse Thomas, espalhando os documentos sobre a mesa. Daniel montou um esquema complexo. Primeiro usou a procuração para vender a casa de vocês para uma empresa de fachada, a Rocha Holdings Listada, por apenas R$295 mil. Em seguida, essa mesma empresa, que ele controla em segredo, revendeu imediatamente o imóvel por R$635 mil a um comprador legítimo. Ele embolsou 340 mil. As mãos de Catarina foram à boca. João ficou completamente imóvel. E tem mais? Continuou Thomas. Na verdade, a Polícia Federal já vinha monitorando Daniel há mais de 1 ano por causa de transações internacionais. Encontraram pelo menos outros 6 casais em Campinas Santos e Ribeirão Preto. Mesmo padrão clientes idosos, procuração venda de imóveis por empresas de fachada. Ele faz isso há pelo menos 4 anos. Então não somos os únicos, disse João entorpecido.
Não, e isso fortalece o caso criminal, respondeu Thomas. Vou acionar o Ministério Público na segunda-feira. Mas podemos recuperar o dinheiro, Catarina? Perguntou, embora o tom denunciasse que ela já sabia a resposta. Thomas suspirou. Preciso ser honesto. A recuperação é extremamente difícil. Daniel pulverizou o dinheiro em várias empresas e contas no exterior, inclusive paraísos fiscais. Mesmo com condenação criminal e ação civil, talvez recuperem 10 a 20 centavos por real, e isso pode levar anos. O silêncio esmagador que se seguiu foi quebrado apenas pela respiração suave de Ana no outro cômodo. Então, realmente não temos nada, disse João por fim. Vocês têm um processo criminal, ofereceu Thomas. Daniel Rocha enfrenta pena pesada e vamos buscar reparação civil, mas financeiramente no curto prazo sinto muito, no melhor dos cenários, anos de litígio. Onde ele está agora? Perguntou Marcos. Desconhecido. Sumiu depois de deixá-los naquela cafeteria. Vou alertar as autoridades, mas até aparecer, está fora do radar. Ele conseguiu o que queria, disse Catarina sem rodeios. Depois que Thomas saiu prometendo iniciar os procedimentos, imediatamente, os três ficaram sentados em silêncio. Catarina voltou a segurar Ana, encontrando conforto no peso do bebê. Acho que deveríamos ir, disse João sem convicção. Ir para onde? Marcos perguntou diretamente. João não respondeu. Há um abrigo no lado leste, disse Catarina em voz baixa. Vimos ontem enquanto andávamos. Antes de bater aqui. Marcos pensou no irmão dizendo para ele dar conta das próprias responsabilidades nos amigos que prometeram ajuda e desapareceram em ter 32 anos e estar completamente sozinho com um bebê que chorava. E no rosto de João e Catarina quando ele abriu a porta. Vocês não vão para um abrigo, disse Marcos com firmeza. Vocês ficam aqui. Marcos, não podemos. Podem sim e vão. Ele se inclinou para a frente. Vai ser assim, Catarina. Você ajuda com a Ana não como trabalho, mas porque você é boa nisso, e eu preciso desesperadamente de ajuda. João, eu vi você olhando a torneira pingando hoje cedo. Não tive tempo de consertar nada há 6 meses. Se quiser ajudar com isso, vou agradecer. Isso não é justo, protestou Catarina. Você estaria oferecendo tudo. Creche em São Paulo custa no mínimo R$8.000 por mês, interrompeu Marcos. Eu teria que contratar alguém, o que não posso pagar, ou largar meu emprego, o que também não posso. Vocês não estão recebendo caridade. Estão salvando a minha vida. E a longo prazo? Perguntou João. Quando ficarmos doentes, quando precisarmos de cuidados médicos? A gente resolve, disse Marcos simplesmente. Juntos como família. Mas nós não somos família, sussurrou Catarina. Somos sim, respondeu Marcos, com uma voz gentil e absoluta. Não por sangue, por escolha. Vocês são minha família porque eu escolho vocês, e vocês podem me escolher de volta ou ir embora. Mas espero que escolham ficar. Catarina começou a chorar. Ana estendeu a mãozinha e tocou o rosto dela. Escolhemos ficar, disse Catarina. Se você nos quiser como parceiros de verdade, acrescentou João com os olhos marejados. Contribuímos com o que pudermos. Não somos dependentes. Somos família, concluiu Marcos. Somos família. Os 4 meses seguintes revelaram o que uma família pode ser quando é construída pela escolha e não pela obrigação. Catarina transformou os cuidados com Ana, com uma confiança silenciosa, estabelecendo rotinas que Marcos estava exausto demais para criar sonecas regulares às 9 e às 2 horários precisos de alimentação, a cada 3 horas, a temperatura exata da água do banho, e ela sabia exatamente o que cada choro significava. A cólica não desapareceu de uma vez, nunca desaparece completamente, mas Catarina soube administrá-la. As posições específicas, a pressão certa na barriguinha, os movimentos de pedalar feitos devagar e de forma rítmica,
os banhos mornos todos os dias às 6:30 da tarde. O que antes eram 6 horas de gritos. Todas as noites virou 2 horas em janeiro, depois 1 hora em fevereiro e em março. Apenas alguma irritação ocasional que Catarina conseguia acalmar em poucos minutos. Marcos voltou a dormir de verdade. 5 horas viraram 6, depois 7. E a névoa que o envolvia desde a morte de Ana começou a se dissipar. No trabalho, seu desempenho melhorou drasticamente. Ele fechou 2 grandes negócios em janeiro: a conversão de um galpão na zona sul de São Paulo e um centro comercial em Guarulhos. Seu chefe, Ricardo Sterling, que quase o havia colocado em advertência em outubro, passou a falar em promoção e bônus no fim do ano. "O que quer que tenha mudado", disse Ricardo numa quinta-feira do início de fevereiro, "continue assim. Você parece outra pessoa." João assumiu silenciosamente a manutenção do apartamento, a torneira pingando. Foi consertada na primeira semana, tábuas soltas do piso foram fixadas, janelas vedadas, o triturador de lixo arrumado, o banheiro com mofo repintado, o depósito organizado, o ar-condicionado, barulhento ajustado. Embora às vezes se sentisse cansado e precisasse descansar, fazia exames regulares de pressão e encontrava propósito no trabalho. Ele também passou a cozinhar todas as noites, refeições simples mas fartas e quentes, almôndega às segundas, espaguete às terças, frango assado às quartas. E o apartamento deixou de cheirar a comida pronta para cheirar a lar. Marcos tentou pagá-los no início de janeiro, tirou o talão de cheques e disse que queria compensá-los adequadamente pelo cuidado com Ana e pelo trabalho da casa. Não disse Catarina com firmeza. "E nós não somos empregados", completou João. "Somos família. Família não se paga." "Então me deixe", começou Marcos. Catarina pousou a mão sobre a dele. "Se você pagar isso, vira uma transação. Viramos ajuda contratada. Não é isso. Contribuímos porque queremos, porque podemos, porque isso nos dá propósito. O único pagamento de que precisamos é um teto e saber que importamos." Marcos olhou para aquelas 2 pessoas que tinham entrado em sua vida 4 meses antes, como estranhos desesperados. "Vocês importam", disse em voz baixa. "Mais do que imaginam." Mas a traição de Daniel Rocha ainda os assombrava. Thomas Davis os mantinha informados em meados de janeiro. Daniel foi localizado em Tucson, no Arizona, tentando aplicar o mesmo golpe num viúvo de 81 anos, chamado Frank Patterson. A filha da vítima era policial e reconheceu imediatamente a fraude, chamando os colegas, e Daniel foi preso em 19 de janeiro. Na verdade, a Polícia Federal já o acompanhava havia mais de 1 ano, por causa de transações internacionais, explicou Thomas. O caso de Tucson só deu o pretexto para prendê-lo. As acusações eram extensas, 23 crimes federais de abuso financeiro contra idosos, envolvendo 7 vítimas, fraude eletrônica, fraude postal, falsidade ideológica, falsificação, e as provas eram esmagadoras. Daniel teve a fiança negada e permaneceu sob custódia enquanto os promotores montavam o caso, mas o dinheiro continuava fora de alcance. Ele pulverizou os valores em tantas empresas de fachada e contas no exterior. Ilhas Cayman, Panamá, possivelmente Singapura, disse Thomas numa atualização em março. Mesmo com condenações, a recuperação de ativos é extremamente difícil. Bancos offshore não cooperam sem anos de pressão judicial. Talvez vocês nunca vejam esse dinheiro, ou só uma fração daqui a 5 ou 10 anos. Aceitamos isso, disse João, embora a voz carregasse o peso. Estamos bem. Não estavam curados, mas aprendendo a viver com isso. Em março, Ana tinha 8 meses e prosperava, sentava sem apoio, começava a engatinhar. Tinha 2 dentinhos inferiores e a cólica finalmente tinha passado. Catarina a levava ao parque todas as tardes e Ana gritava de alegria ao ver os patos. João fez amizade com os vizinhos, ajudou o Sr. Rodrigues do 1314 a consertar um cano, ensinou a Dona Parque do 312
a proteger plantas do frio, passou a jogar dominó toda semana na sala comunitária. A vida encontrou um bom ritmo, até que a assistência social bateu à porta. A batida veio numa tarde de terça-feira no fim de março. Marcos estava no trabalho. Catarina dava banho em Ana. João estava na cozinha começando o jantar frango com legumes. Ele atendeu a porta e encontrou uma mulher de meia idade com crachá oficial e uma pasta de couro irradiando autoridade burocrática terno cinza, o olhar de quem já tinha visto sofrimento demais. Senhor João Whitmore, sim. Sou Patrícia Gonzalez, da assistência social do município. Preciso falar com o senhor e com a senhora Catarina Whitmore sobre a situação atual de moradia de vocês. O estômago de João despencou. Do que se trata, recebemos uma denúncia alegando que o senhor e sua esposa estão sendo explorados financeiramente e emocionalmente por Marcos Silva. Posso entrar? As mãos de João começaram a tremer. Nós não estamos sendo explorados. O Marcos tem sido... Prefiro avaliar isso pessoalmente, Sr. Whitmore. Posso entrar agora ou devo retornar com uma ordem judicial? João deu passagem à mente a mil. Uma denúncia anônima. Mais tarde, quando Marcos chegou em casa e eles conversaram sobre o ocorrido, João se lembraria de que provavelmente tinha sido Dona Park do apartamento 312. Ela era gentil, mas se preocupava demais. Alguns dias antes tinha perguntado a Catarina: "Vocês estão alugando aqui ou como funciona?" "Vocês não pagam aluguel", Catarina explicou. "Vivemos aqui como família por escolha." Dona Park continuou inquieta e disse: "Hoje em dia a gente precisa ter cuidado. Vou ligar para a assistência social só para verificar se está tudo bem." Catarina pediu que não ligasse, mas mesmo assim ela deve ter feito a denúncia. Patrícia Gonzalez conduziu a investigação com uma eficiência fria de alguém que já tinha visto casos demais de abuso contra idosos para presumir inocência. Ela entrevistou João e Catarina separadamente, examinou o apartamento, conferiu o quarto, o banheiro e a cozinha. Perguntou sobre arranjos de sono, finanças, rotina diária. E anotou tudo em sua pasta com um cuidado que parecia ameaçador. "Vocês moram aqui sem pagar aluguel", disse Patrícia a João quando chegou a vez de entrevistá-lo sozinho, num tom que soava como acusação. "Não recebem nenhuma compensação pelo cuidado com a criança, nem pelos serviços domésticos. Não há contrato escrito, nem aluguel formal, nem proteção legal. O Sr. Marcos poderia pedir que vocês saíssem a qualquer momento sem aviso e vocês não teriam recurso algum." "Ele nunca faria isso", disse João com firmeza. "O Marcos é família. Com todo respeito, Sr. Whitmore. O senhor o conhece há apenas 4 meses. Não pode saber o que ele fará. Circunstâncias mudam. Pessoas mudam. Já vi dezenas de casos em que idosos acreditavam ser família de alguém e acabaram na rua quando a situação dessa pessoa mudou." "Isso é diferente", insistiu João. "É o que todos dizem, Patrícia", respondeu fazendo uma anotação. "Vocês foram recentemente vítimas de uma fraude financeira grave cometida por um familiar em quem confiavam. Esse histórico os torna vulneráveis. Pessoas vulneráveis costumam ser exploradas por outros sob o disfarce de bondade." "O Marcos não está nos explorando." João elevou a voz. "Ele nos salvou. Estávamos perdidos congelando, e ele abriu a porta." "Ou ele viu uma oportunidade", interrompeu Patrícia. "Cuidado infantil gratuito, limpeza da casa gratuita, manutenção gratuita, tudo em troca de permitir que vocês durmam num quarto extra. O desequilíbrio de poder é significativo. Vocês dependem da boa vontade dele sem nenhuma proteção legal." "Não dependemos", disse João. "Somos parceiros. Contribuímos. Trabalho não remunerado não é parceria. É exploração mesmo quando disfarçada de família", afirmou Patrícia fechando o caderno. "Também me preocupo com a adequação do ambiente para pessoas idosas. O Sr. Marcos é um pai solteiro de 32 anos, trabalha em tempo integral e não tem apoio familiar além de vocês. Este é um apartamento de 2 quartos. O que acontece numa emergência médica? E se um de vocês cair e precisar de cuidados prolongados,
E se a situação do Sr. Marcos mudar, perder o emprego, decidir se casar novamente, achar que isso tudo é pesado demais? Então a gente resolve junto, disse João com desespero surgindo na voz. Isso não é um plano, Sr. Whitmore. Isso é esperança. E esperança não substitui cuidados adequados nem proteções legais. Quando Marcos chegou em casa às 18h15, Patrícia Gonzalez estava sentada na sala, pasta aberta, expressão profissional e desaprovadora. João e Catarina pareciam apavorados e culpados. Senhor Marcos Silva, sou Patrícia Gonzalez da Assistência Social. Precisamos conversar sobre o seu arranjo com João e Catarina Whitmore. Marcos olhou para os dois, leu o medo nos olhos deles e pousou a pasta de trabalho com cuidado. Que arranjo aquele em que duas vítimas idosas de fraude recente moram em sua casa prestando cuidados infantis e serviços domésticos sem remuneração, sem acordo formal, sem compensação e sem proteção legal. Eles são minha família, disse Marcos. Não são empregados. Senhor Silva, tenho várias preocupações, respondeu Patrícia. Primeiro, a dinâmica de poder. O senhor controla a moradia, o que lhe dá uma vantagem enorme sobre duas pessoas sem outras opções. Segundo, a adequação do ambiente. O senhor é pai solteiro, tem um trabalho exigente e não possui apoio além desses dois idosos. O que acontece se sua situação mudar? E numa emergência médica a gente resolve junto, disse Marcos, esforçando-se para manter a voz firme. É isso que famílias fazem. Isso não é um plano, é uma aspiração. Patrícia se levantou recolhendo a pasta. Vou recomendar que o senhor e a senhora Whitmore sejam avaliados para possível encaminhamento a uma instituição de longa permanência com supervisão adequada, apoio médico e serviços sociais. Lá terão proteções legais e não dependerão dos caprichos de um homem jovem que mal conhecem. Você não pode fazer isso, disse Marcos, a voz se elevando. Eles são adultos competentes fazendo escolhas próprias. São adultos vulneráveis que talvez não estejam em posição de reconhecer exploração ou tomar decisões plenamente informadas, dadas as vitimizações recentes, rebateu Patrícia. Meu trabalho é protegê-lo, Sr. Silva, e não estou convencida de que esse arranjo faça isso. O senhor receberá uma notificação formal da avaliação dentro de 7 dias úteis. Depois que ela saiu, os três ficaram sentados em silêncio absoluto. Ana brincava com bloquinhos no chão, completamente alheia à atenção que tomava o ambiente. Eles podem mesmo nos obrigar a ir para um asilo, perguntou Catarina, a voz pequena e assustada. Depois de tudo, depois de finalmente termos encontrado uma família, eles podem simplesmente nos levar embora. Marcos ligou imediatamente para Thomas Davis. Eles podem tornar as coisas muito difíceis, disse Thomas depois de ouvir tudo. A assistência social tem amplos poderes quando se trata de adultos vulneráveis. Pode pedir medidas de proteção se acreditar que alguém está sendo explorado ou não consegue tomar decisões plenamente informadas. Com a fraude recente sofrida por João e Catarina, eles podem alegar capacidade reduzida ou suscetibilidade à manipulação, mesmo eles sendo completamente competentes. Mas eles tomam as próprias decisões, protestou Marcos. Eles escolheram ficar aqui. Eu sei, você sabe. Mas com o trauma recente e a idade, o órgão pode sustentar que precisam de proteção contra si mesmos. É paternalista e, muitas vezes, injusto, mas é legal. Então o que a gente faz? Perguntou Marcos, sentindo-se impotente. Acabamos de construir uma vida juntos. Eles são minha família. Eu não posso perdê-los. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Há uma opção, disse Thomas por fim. Vocês podem instituir uma tomada de decisão apoiada prevista na legislação brasileira desde 2015. Basicamente, João e Catarina manteriam 100% dos seus direitos de decisão. Continuariam plenamente no controle da própria vida, mas designariam formalmente você como apoiador para decisões importantes. Também seriam necessários documentos de procuração duradoura e diretivas médicas. O que isso significa exatamente? Significa que quando a assistência social voltar,
você poderá apresentar documentos legais, mostrando que João e Catarina, como adultos competentes, escolheram voluntariamente você como apoiador. Nessa situação, o Estado não pode intervir. O judiciário reconhece isso imediatamente. É complicado. Não muito. Redigimos os documentos. Eles assinam com testemunhas e protocolamos. Leva umas 2 semanas. Thomas fez uma pausa. Mas Marcos é um compromisso sério. Você será o apoiador formal deles por toda a vida. Estará envolvido em decisões importantes, saúde, moradia, finanças. Não é simbólico. Marcos olhou para a sala João e Catarina de mãos dadas no sofá, parecendo mais velhos e frágeis do que nunca. Ana engatinhou até João apoiou-se na perna dele e sorriu. E João acariciou o cabelo dela, lágrimas descendo pelo rosto. Eu já estou ligado a eles, disse Marcos em voz baixa. Já tomo essas decisões com eles. Vamos só tornar isso legal. Tudo bem, disse Thomas. Vou iniciar a papelada. Mas entenda, isso é para sempre. Eu entendo, respondeu Marcos. Eles são minha família. Vamos oficializar. O pedido de tomada de decisão apoiada exigiu uma documentação extensa que levou 3 semanas para ser reunida a avaliações médicas da doutora Sara Rodrigues, a nova clínica geral deles, comprovando que João e Catarina eram mentalmente competentes, embora pudessem se beneficiar de apoio com o avançar da idade. Avaliações cognitivas demonstrando plena capacidade decisória. Exames físicos registrando a saúde geral. João tinha hipertensão controlada por medicação. Catarina apresentava artrite inicial nada incapacitante. Registros financeiros mostrando completa penúria, extratos com saldo combinado de R$3, 400 do INSS, sem bens, sem imóveis, sem previdência. Daniel tinha drenado tudo. Cartas de referência de vizinhos, Dona Eleanor Park, do 312, escreveu uma carta comovente sobre Catarina, cuidando de Ana todos os dias e o amor evidente entre elas. O Sr. James Rodrigues, do 1314, descreveu como João o ajudou a consertar o triturador de lixo, recusando o pagamento, querendo apenas companhia. Laudo de vistoria do imóvel, atestando que o apartamento era limpo, seguro e bem cuidado. E antecedentes de Marcos mostrando nenhum histórico criminal, emprego estável sem sinais de alerta. Mas a parte mais difícil foi enfrentar o que vinham evitando. E a Rebeca admitiu Catarina numa noite do início de abril, sentados à mesa da cozinha depois que Ana dormiu, a papelada espalhada entre eles, como acusações. Desde que descobrimos tudo sobre o Daniel, ela liga toda semana, deixa recados. Diz que quer nos ver explicar, consertar de alguma forma. O julgamento do Daniel está marcado para junho, acrescentou João em voz baixa. O advogado dele falou com ela. Ela sabe tudo agora, a fraude, o fato de morarmos aqui, os acordos legais. Rebeca sabia de tudo desde o dia em que Daniel foi preso. Thomas já tinha contado antes. Ela ligou algumas vezes chorando, mas João e Catarina disseram: quando você estiver pronta para confiar nos seus pais mais do que no Daniel, ligue de volta. Desde então, ela ficou quase 1 ano em silêncio. Vocês querem vê-la? Perguntou Marcos com cuidado. A expressão de Catarina era complexa, camadas de dor-saudade e raiva entrelaçadas como arame farpado. Ela é minha filha, disse Catarina lentamente, cada palavra puxada do fundo do peito. Eu a carreguei 9 meses. Senti o primeiro chute. Segurei quando nasceu. Criei por 18 anos. Eu a levei até o altar quando se casou com o Daniel. Eu a amei por 47 anos. Mas quando nós precisávamos dela, quando estávamos com medo, confusos e dizendo que havia algo errado, ela escolheu ele. Ela olhou para nós como se fôssemos senes, como se fôssemos um problema a ser administrado. Ela escolheu a conveniência e a confiança no Daniel em vez da confiança em nós. Ela achou que estava ajudando, disse João, mas sua voz não tinha convicção. Ela achou que éramos incompetentes, corrigiu Catarina, a voz endurecendo.
Ela olhou para os próprios pais, duas pessoas que a criaram, que a amaram, que nunca lhe deram motivo para duvidar, e decidiu que éramos velhos demais para entender o que estava acontecendo. Quando liguei chorando, dizendo que o endereço da casa não existia, ela disse que eu estava confundindo os números. Quando seu pai ligou dizendo que algo estava errado com o valor da venda, ela disse que não entendíamos o mercado imobiliário moderno. Ela nos manipulou, João. A nossa própria filha nos fez duvidar da nossa sanidade. As pessoas cometem erros, disse João fraco. E alguns erros quebram coisas que não podem ser consertadas, respondeu Catarina. Ou pelo menos não rapidamente. Ela ainda é sua filha, disse Marcos com cuidado. E o juiz vai perguntar por ela porque ela não está prestando cuidados, porque sou eu que estou pedindo para ser o apoiador formal de vocês e não a própria filha. Porque ela não ficou, disse João simplesmente. Você ficou. Thomas marcou o encontro para uma tarde de quinta-feira em seu escritório, um local neutro com testemunhas legais. Rebeca Rocha chegou 10 minutos antes. Thomas os havia preparado. Rebeca tinha voltado a morar com a irmã Ana logo depois da prisão de Daniel. Finalizou o divórcio, perdeu a casa e vinha fazendo terapia semanal. Aquela era a primeira vez que os pais aceitavam vê-la. Rebeca parecia ter envelhecido 10 anos, em 6 meses 47, mas poderia passar por 60. Roupas caras pendiam largas no corpo. Ela tinha emagrecido quase 10 quilos. As mãos tremiam quando viu os pais. Mãe, pai. A voz quebrou imediatamente. Eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Desculpa não nos devolve a casa, disse Catarina, a voz cuidadosamente controlada. Desculpa não nos devolve nossas economias, nem nossa segurança, nem os 31 anos que vivemos naquele lar. O rosto de Rebeca se desfez. Eu não sabia. Eu juro que não sabia o que o Daniel estava fazendo. Eu achei que ele estava ajudando. Eu achei que estava ajudando ao apoiá-lo. Mas você escolheu acreditar nele em vez de acreditar em nós, disse João em voz baixa. Quando dissemos que algo estava errado, você disse para confiarmos no Daniel. Você nos fez sentir loucos por questionar a família. Eu pensei que vocês estavam... A voz de Rebeca falhou. Você estava esquecendo as coisas, pai. Você não achava as chaves do carro por uma semana no ano passado. Você esqueceu o aniversário da mamãe. A mamãe me ligou 3 vezes no mesmo dia perguntando quando era o Natal. Eu achei que vocês estavam piorando. Achei que o Daniel estava ajudando a lidar com finanças complicadas para que vocês não ficassem estressados. Nós não estávamos piorando, disse Catarina com firmeza, inclinando-se para a frente. Nós estávamos estressados porque sabíamos que algo estava errado e ninguém nos ouvia. Nós não estávamos perdendo a lucidez. Rebeca, estávamos sendo roubados e quando procuramos você, nossa filha, para pedir ajuda, você ficou do lado do ladrão. Eu sei disso agora, disse Rebeca chorando abertamente, o rímel escorrendo. Eu sei. E nunca vou me perdoar. O Daniel me enganou também. Ele tinha casos 3 que eu sei. Tinha dívidas de jogo de mais de $200 mil que eu desconhecia. Ele mentiu para mim por anos sobre tudo. Eu pedi o divórcio no dia em que ele foi preso. Eu perdi tudo também, meu casamento, minha confiança, minha fé e o meu próprio julgamento. Isso não conserta o que você nos fez, disse Catarina. E Marcos pôde ouvir o quanto lhe custava manter-se firme. Você é nossa filha. Você devia ter nos protegido ou pelo menos acreditado em nós. Eu achei que estava protegendo vocês, sussurrou Rebeca. Não interrompeu João, a voz mais dura do que Marcos jamais tinha ouvido. Você achou que o Daniel era mais confiável do que seus próprios pais. Achou que éramos velhos demais, tolos demais, mentalmente fracos demais para perceber que estávamos sendo manipulados. Você escolheu a conveniência em vez da verdade difícil. Escolheu não acreditar que seu marido podia ser um monstro. Então decidiu que éramos apenas 2 velhos confusos. Desculpa, disse Rebeca de novo impotente. Você já disse isso, Catarina se levantou.
Nós ouvimos. Acreditamos que você sente isso. Mas desculpa não significa esquecer. Desculpa não significa voltar para nossas vidas como se nada tivesse acontecido. Você quebrou algo, Rebeca. Você quebrou a confiança. E confiança leva tempo para ser reconstruída, se é que pode ser reconstruída. Mãe, por favor. Rebeca estendeu a mão, mas Catarina recuou. Nós temos uma família agora, disse Catarina, a voz trêmula, mas decidida. Pessoas que acreditaram em nós quando dissemos que algo estava errado. Pessoas que nos ajudaram quando não tínhamos nada. Pessoas que ficaram. Você não ficou. Rebeca, você escolheu o Daniel. Você escolheu errado. Eu algum dia... Rebeca olhou desesperada de um pai para o outro. Eu algum dia posso consertar isso. Posso merecer a confiança de vocês de novo, eu quero. Eu preciso. Eu não sei, disse João com honestidade, e Marcos pôde ver o quanto aquilo doía. Talvez algum dia, talvez daqui a anos, mas não hoje. Hoje você ainda é a filha que achou que os próprios pais estavam senes quando na verdade estavam sendo roubados. Hoje você ainda é a mulher que escolheu o marido, em vez das pessoas que a criaram. Rebeca se virou para Marcos, enxergando-o de verdade pela primeira vez. Você é quem os acolheu, o estranho que lhes deu um lar. Eu só abri uma porta, corrigiu Marcos. Eles é que salvaram a minha vida. Você é... Rebeca hesitou. Thomas disse. Vocês estão estabelecendo um acordo formal de apoio. Você será o apoiador legal deles. Sim? Então você ajudará Thomas Asa a tomar decisões médicas financeiras. Será responsável por eles. Com eles, esclareceu Marcos, não por eles. Com eles, eles são plenamente capazes de decidir. O acordo só nos dá proteção legal para que ninguém nos separe. Como a assistência social disse. Rebeca, devagar. Alguém fez uma denúncia. É por isso que vocês estão fazendo isso. Sim? Rebeca olhou de novo para os pais, tentando reconciliar a imagem de pais idosos e vulneráveis que tinha na cabeça com as pessoas fortes e indignadas à sua frente. Vocês realmente encontraram uma família? Disse ela em voz baixa. Uma família de verdade, com um estranho que abriu a porta. Ele deixou de ser estranho rápido, disse João. E sim, encontramos uma família. Ou talvez a família tenha nos encontrado. Posso... A voz de Rebeca mal saiu. Posso ao menos saber que vocês estão seguros. Posso ligar às vezes não para voltar à vida de vocês, só para saber se estão bem. João e Catarina se olharam tendo uma daquelas conversas silenciosas, de décadas de casamento. Você pode ligar, disse João por fim. Uma vez por mês. Não prometemos mais do que isso. Não prometemos perdão, mas você pode ligar uma vez por mês e diremos que estamos bem. Obrigada, sussurrou Rebeca. Obrigada. Isso é... mais do que eu mereço. É, disse Catarina direta. É mesmo. Depois que Rebeca saiu, Catarina sentou-se pesadamente. As mãos tremiam. Isso foi mais difícil do que eu esperava. Você foi bem, disse Marcos com suavidade. Você colocou limites. Isso é saudável. Foi Catarina o encarou com olhos assombrados. Ela é minha filha Marcos. Eu acabei de dizer à minha filha que ela pode ligar uma vez por mês, como se fosse uma conhecida distante. Ela quebrou a confiança de vocês, disse Marcos. Confiança precisa ser reconquistada. Não volta só porque alguém se desculpa ou porque é família. Você diria o mesmo ao Kenneth? Perguntou João. Se ele aparecesse pedindo desculpas, você o faria reconquistar também. Marcos pensou no irmão nas portas fechadas, na ajuda recusada no julgamento por ajudar quem precisava. Não sei, admitiu. Uma parte de mim diria que sim. Outra parte, a que lembra quando éramos crianças, e ele era meu herói, provavelmente perdoaria rápido demais. Essa é a parte difícil da família, disse João. A linha entre amor e conivência, entre perdão e virar capacho. Não sei se fizemos a escolha certa com a Rebeca.
mas foi a escolha que fizemos. Ela pode reconquistar. Se realmente quiser, completou Marcos. Mas precisa fazer o trabalho. Vocês não estão errados em exigir isso. A audiência do acordo de tomada de decisão apoiada foi marcada para 23 de abril, às 14h, presidida pela juíza Maria Santos. Na semana anterior, Marcos mal dormiu. Revisou os materiais de Thomas Davis. Sem parar, ensaiou depoimentos no banho no carro, enquanto passeava com Ana no parque. Todos os piores cenários passavam pela cabeça. Vai dar tudo certo, disse Catarina na noite anterior, embalando Ana agora com 9 meses. Diga a verdade. E se a verdade não for suficiente, Marcos andava de um lado para o outro. E se a juíza decidir que vocês precisam de cuidados profissionais? Então a gente faz o plano B, disse João com calma, consertando uma gaveta emperrada. Se preocupar hoje só rouba a sua paz 2 vezes. Quando você ficou tão sábio, 76 anos de erros? Respondeu João com um pequeno sorriso. O fórum do condado era imponente, colunas de mármore, teto elevado, o peso da autoridade no ar. Chegaram às 13h45 com Ana junto, porque Catarina insistiu que a juíza visse a criança de quem cuidava. Thomas Davis os encontrou no corredor sereno e confiante. Lembrem-se, não é um julgamento. É uma audiência. Mostrem quem vocês são. Mostrem a família que construíram. Lá dentro, Patrícia Gonzalez estava sentada com uma assistente social mais jovem, pasta aberta, expressão indecifrável. A juíza Santos entrou pontualmente. O olhar era atento, absorvendo tudo. Trata-se de um pedido de tomada de decisão. A apoiada começou. A assistência social tem preocupações. Patrícia se levantou. Sim, Excelência. Os Whitmore são idosos recentemente vítimas de fraude por um familiar. Agora moram com o Sr. Marcos Silva sem pagar aluguel, prestando cuidados infantis e serviços domésticos não remunerados sem compensação ou proteção legal. Temos receio de que esse arranjo constitua exploração ou possa facilmente se tornar exploração. A senhora tem evidências de exploração efetiva? Perguntou a juíza. Acesso financeiro. Controle, isolamento. Não há evidência direta, admitiu Patrícia, mas o desequilíbrio de poder é significativo. Isso pode se tornar exploração sem salvaguardas. Então a preocupação é exploração potencial, não exploração atual. Nossa preocupação é vulnerabilidade. O trauma pode tornar as vítimas suscetíveis à manipulação, mesmo quando isso vem envolto em bondade. Thomas se levantou. Excelência, o que a assistência social chama de exploração é, na verdade, família. Famílias compartilham recursos. Cuidam umas das outras sem contratos. Os registros médicos mostram que João e Catarina estão cognitivamente íntegros. Temos cartas de vizinhos, empregadores e profissionais de saúde atestando que este lar é mutuamente solidário e benéfico. Quero ouvir as testemunhas, disse a juíza Santos. Patrícia chamou Linda Rocha, a assistente social que avaliara o domicílio. Ela descreveu o apartamento como pequeno, sem acordos formais e potencialmente instável no longo prazo. Na sua opinião profissional, isso é apropriado a longo prazo para pessoas idosas? Perguntou Patrícia. É pouco convencional e traz riscos, respondeu Linda. As condições atuais são seguras, mas, se a situação do Sr. Marcos mudar, os Whitmore podem voltar a ficar sem moradia. Thomas fez a contra-interrogatória. O apartamento está limpo, seguro e bem mantido. Os Whitmore estão bem alimentados e cuidados. Ana está se desenvolvendo. Sim, concedeu Linda ponto a ponto. Então sua preocupação não é perigo atual, apenas mudanças hipotéticas futuras. Sim. Em seguida, Patrícia chamou o Dr. James Rocha, psiquiatra geriátrico, que nunca havia conhecido João ou Catarina. O trauma pode aumentar a suscetibilidade à manipulação? Perguntou. Absolutamente, disse ele. Vítimas idosas podem confiar nas pessoas erradas por necessidade, mas não posso avaliar estes indivíduos especificamente. Na contra-interrogatória, Thomas destacou que o depoimento era teórico e não baseado em avaliação pessoal.
Depois, Thomas chamou Eleanor Park. Eu vi uma família, disse ela. Quando chegaram, João e Catarina pareciam derrotados. Agora tem propósito. Catarina passeia com a Ana todas as tardes. João ajuda os vizinhos. Eles cuidam uns dos outros. Isso não é exploração. James Rodrigues depôs em seguida. O João consertou minha pia. Não aceitou 1 centavo. Eles me convidaram para jantar. Exploradores não fazem isso. Então, a doutora Sara Rodrigues, pediatra de Ana, trouxe o depoimento mais impactante. Quando vi Ana pela primeira vez aos 6 meses, ela não estava se desenvolvendo, disse. Abaixo do peso, cólica severa, pai solteiro sobrecarregado. Hospitalização ou acolhimento institucional eram possibilidades reais. Agora, ela está saudável e feliz. O cuidado da Catarina mudou tudo. Acredito que ela pode ter salvado a vida da Ana. Por fim, João e Catarina foram ouvidos juntos. Senhora Whitmore perguntou à juíza Santos. A senhora se sente explorada? De forma alguma, respondeu Catarina. O Marcos não nos vitimizou. Ele nos deu escolha, dignidade e propósito. Eu cuido da Ana porque quero, não porque sou obrigada. Senhor Whitmore, perguntou a juíza. O senhor teme que o senhor Marcos encerre esse arranjo algum dia? Toda relação tem risco, disse João em voz baixa. Nossa filha escolheu outra pessoa em vez de nós, mas o Marcos provou repetidas vezes quem é. Nós confiamos nele. O senhor entende que ele estará envolvido em decisões importantes sobre cuidados médicos, finanças e moradia, sim. E consente absolutamente, disse Catarina. Então Marcos depôs. Senhor Marcos, disse a juíza, o que acontecerá quando João e Catarina precisarem de mais cuidados do que o senhor pode oferecer? Então buscarei os recursos, respondeu Marcos. Cuidadores domiciliares, fisioterapia, o que precisarem. E se um dia necessitarem de cuidados de enfermagem, encontrarei o melhor lugar possível e os visitarei diariamente. Eles nunca serão abandonados. E se o senhor quiser se casar novamente, e se uma parceira se opuser à presença deles? Então essa parceira não é para mim, disse Marcos. Simplesmente. João e Catarina fazem parte da minha família permanentemente. Essas são limitações significativas para um homem de 32 anos. Não são limitações, respondeu Marcos. São prioridades. A juíza Santos decretou um recesso. 90 minutos agonizantes se arrastaram enquanto aguardavam no corredor. Catarina acalmava uma Ana inquieta. João ficou com a cabeça entre as mãos. Não há outro caminho, sussurrou João. Se ela negar, a assistência social vai nos separar. Então a gente luta, disse Marcos. Não desistimos. Quando voltaram, a expressão da juíza era indecifrável. Este tribunal leva a exploração muito a sério, começou. A senhora Gonzalez levanta preocupações legítimas sobre risco. Pessoas idosas podem de fato ser vulneráveis. O coração de Marcos despencou. No entanto, continuou a juíza. Estou convencida por 3 fatores. A melhora extraordinária na saúde de Ana, graças aos cuidados de Catarina. Os depoimentos convincentes de vizinhos, descrevendo um lar de apoio mútuo. E a demonstração clara de que família pode ser formada por escolha e compromisso. Ela olhou para Patrícia. Sua cautela é compreensível, mas neste caso corre o risco de prejudicar o que é, evidentemente, uma família genuína e saudável. Voltando-se para Marcos, disse: Este acordo é uma responsabilidade séria. Haverá revisões trimestrais no primeiro ano e anuais depois disso. Se surgir qualquer evidência de exploração, revogarei imediatamente. O senhor está preparado para esse escrutínio? Sim, excelência. Senhor e senhora Whitmore, os senhores consentem com este acordo? Sim, responderam juntos. A juíza Santos assinou a ordem. O acordo de tomada de decisão apoiada está aprovado. Do lado de fora do fórum, Marcos abraçou João e Catarina com força. Conseguimos, disse Catarina chorando.
Agora somos realmente família perante a lei. Nós já éramos família desde novembro, disse Marcos. Agora é oficial. Nesse instante, Ana estendeu os braços para João pela primeira vez e disse clara como um sino vovô. João caiu em lágrimas. Ela me chamou de vovô. Claro que chamou, sussurrou Catarina. Porque é isso que você é. O julgamento criminal de Daniel Rocha começou em 10 de junho, em Tribunal Federal. Marcos, João e Catarina compareceram todos os dias ouvindo 17 vítimas relatarem a devastação que Daniel causara, um viúvo de 83 anos, que perdeu a casa onde vivera com a esposa por 40 anos. Um casal de 79 anos, deixado sem teto, dormindo no carro por semanas. Um homem de 71 anos, cuja esposa morreu de ataque cardíaco após o choque de perder tudo. Daniel não demonstrou remorso. Sentava-se impassível, às vezes cochichando com o advogado, nunca reagindo à dor, à perda ou à traição. A defesa tentou alegar dependência química e transtornos mentais, mas o júri não se comoveu. Após 3 horas e 40 minutos de deliberação, veredicto culpado em todas as 23 acusações. A sentença foi proferida em 26 de junho. O tribunal estava lotado de vítimas. João e Catarina ficaram de mãos dadas. Você era família? Disse Catarina a Daniel, a voz firme. Confiamos em você porque era o marido da nossa filha. Você roubou nossa casa, nossas economias, nossa segurança. Nos deixou para congelar, mas não venceu. Porque encontramos família de verdade, continuou João. Pessoas que escolheram ficar quando você escolheu roubar. Você nos ensinou em quem realmente confiar. Pela primeira vez, Daniel reagiu não com arrependimento, mas com raiva maxilar, tenso, punhos cerrados. O juiz o condenou a 12 anos de prisão federal, 5 anos de liberdade supervisionada e ordenou mais de $2 milhões em restituição dinheiro, que quase certamente jamais seria pago. Senhor Rocha, disse o juiz, o senhor visou os vulneráveis e destruiu vidas. Esta sentença reflete a condenação da sociedade. Enquanto os agentes o conduziam para fora, Daniel olhou para João e Catarina, não com remorso, mas com cálculo. Algumas pessoas nunca mudam. Os processos civis de recuperação se arrastaram por 2 anos. Apesar do trabalho incansável de Thomas Davis e de outros advogados, a maior parte dos bens de Daniel era irrecuperável, escondida no exterior, enterrada em empresas de fachada, alocada em criptoativos impossíveis de rastrear. No 3º ano em Dallas, o caso civil foi encerrado, os 87 mil ARLAs recuperados, menos de 4% do total roubado. João e Catarina receberam 112.400 lales. É alguma coisa, disse João quando Thomas trouxe a notícia. O que vão fazer com isso? Perguntou Thomas. Fundo universitário, respondeu Catarina imediatamente. Para Ana e o Daniel, educação é a única coisa que ninguém pode tirar. É o dinheiro de vocês, protestou Marcos. Mas eles recusaram. Os recursos foram direto para um plano educacional para as crianças. Nesse mesmo mês, agosto do 2º ano deles, em Dallas, algo inesperado aconteceu. Marcos recebeu uma ligação de Ricardo Sterling, seu antigo chefe em São Paulo. Fui procurado pela Hartman Properties, disse Ricardo. Eles querem um gerente sênior de aquisições. Eu te recomendei. Agradeço, mas estou feliz onde estou. 98 mil de base mais comissão, interrompeu Ricardo. Você não terá esse avanço por pelo menos uma década. Pelo menos converse. Marcos fez a entrevista numa terça-feira escaldante no centro de Dallas. Os escritórios da Hartman brilhavam em vidro, aço e ambição. Falou com 3 sócios e impressionou-os com conhecimento de mercado e visão. Ofereceram o cargo na hora. Precisamos de alguém começando em 1º de outubro, disse um deles. Isso funciona. Há uma coisa, disse Marcos com cuidado. Mudança. Minha situação familiar é pouco convencional. Oferecemos mudança para cônjuge e filhos. Minha família imediata, disse. Marcos, sou eu,
minha filha de 17 meses, e 2 adultos na faixa dos 70 sob um acordo de tomada de decisão apoiada. Se me contratarem, estão contratando todos nós. Mudança completa para 4 pessoas e garantias por escrito de que futuras transferências também acomodarão essa estrutura familiar. O sócio piscou. Isso é incomum. Minha família é incomum, respondeu Marcos, mas é inegociável. Entendo se isso encerrar a negociação. Vamos falar com o RH e os sócios. Daremos um retorno em 48 horas. Marcos voltou para casa esperando uma recusa. O pedido era grande demais, complicado demais. Na tarde seguinte, o telefone tocou. Sr. Silva disse o sócio: analisamos sua situação. Estamos preparados para oferecer mudança completa para 4 pessoas, incluindo moradia temporária por até 60 dias. Também acrescentaremos cláusulas contratuais, garantindo futuras mudanças considerando sua estrutura familiar. Marcos sentou-se atônito. Vocês estão falando sério? Estamos. Seu trabalho fala por si, mas seu compromisso com a família fala ainda mais. Se família é prioridade para você, nós respeitamos isso. A oferta é aceitável. Marcos engoliu em seco. Sim. Sim é. Eles se mudaram para Campinas no início de outubro, o segundo outubro deles como família. O pacote de mudança incluía uma casa alugada numa rua tranquila, 3 quartos, 2 banheiros, um pequeno quintal com um carvalho já soltando folhas. Depois do apartamento apertado em São Paulo, aquilo parecia uma mansão. Ana agora tinha 16 meses, andava com firmeza e começava a juntar 2 palavras. Jardim do vovô significava que ela queria que João a levasse para fora. Livro da vovó significava que queria que Catarina lesse para ela. Era uma criança feliz e saudável, sem qualquer lembrança do bebê que gritava de cólica que um dia fora. João descobriu a jardinagem comunitária já na primeira semana. O Centro do Idoso de Campinas tinha canteiros disponíveis por uma taxa anual simbólica de $25. João pegou um lote de 3 por 3 metros e começou a planejar imediatamente. Tomates aqui, explicou a Marcos numa manhã de sábado rabiscando num caderno. Pimentões aqui. Talvez algumas pimentas se a Catarina quiser. Ervas ao longo desta borda. Vou ensinar a Ana a plantar. Toda criança deveria saber de onde vem a comida. Ele passava as tardes no jardim terra sob as unhas sol, no rosto marcado pelo tempo. Conheceu outros aposentados. Jorge, engenheiro, aposentado de 72 anos. Patrícia, bibliotecária, aposentada de 68. Tom, veterano da Guerra da Coreia, de 80. Trocaram dicas de cultivo e histórias de vida, e às vezes saíam para tomar café juntos. Embora João às vezes se sentisse cansado e precisasse descansar, fazia consultas regulares de pressão na clínica de Campinas. Voltava para casa sujo, feliz e mais jovem do que parecia havia anos. Catarina encontrou sua própria comunidade na Biblioteca Pública de Campinas. Entrou para um clube do livro que se reunia nas manhãs de quinta-feira, um grupo de 12 mulheres de 55 a 82 anos que liam de tudo, ficção literária, mistério, romance. Também passou a frequentar a Hora do Conto com Ana, lendo para grupos de crianças pequenas e seus cuidadores. Catarina fez amizades. Sandra, outra avó, criando um neto. Lisa, mãe de 3, que educava em casa e precisava de conversa adulta. Bárbara, enfermeira aposentada, que se tornou sua amiga mais próxima. Trocaram receitas e dicas de cuidado com crianças e, às vezes, almoçavam juntas enquanto as crianças brincavam. Eu não tinha amigas há anos, confessou Catarina a Marcos certa noite. Depois que nos aposentamos, ficamos só nós 2 por tanto tempo. É bom ter pessoas de novo, pessoas que gostam de mim por quem eu sou, não por eu ser esposa ou mãe de alguém. Marcos se dedicou intensamente ao novo trabalho na Hartman Properties. O trabalho era exigente, gerir aquisições de imóveis comerciais no norte do Texas, coordenar com investidores, avaliar negócios potenciais, viajar ocasionalmente para São Paulo, San Antônio ou Oklahoma City, mas recompensador. Seu salário quase dobrou.
Pela primeira vez desde a morte de Jennifer, Marcos não vivia de um pagamento ao outro. Quitou as contas médicas dela em novembro. Construiu uma reserva financeira. Comprou roupas novas para Ana sem checar o saldo antes. Em dezembro, sua primeira avaliação de desempenho veio com elogios dos 3 sócios. No fim do ano, recebeu um bônus significativo, $8.000, e um aumento que elevou o salário base para $106.000. Levou João e Catarina para um jantar especial no Dia de Ação de Graças para comemorar. Nunca achei que me sentiria financeiramente seguro de novo, admitiu Marcos na sobremesa. Eu tinha feito as pazes com sobreviver, mas isso é diferente. Você mereceu, disse João. Trabalhou duro. Coisas boas acontecem com quem trabalha. Em dezembro, Marcos conheceu Helena Rodrigues numa festa de fim de ano do bairro, organizada por Sandra, amiga do Clube do Livro de Catarina. Helena era enfermeira no Hospital Metodista de Campinas, tinha 35 anos, era divorciada e não tinha filhos. Tinha olhos castanhos calorosos, uma risada fácil e aquele ar levemente cansado de quem faz turnos de mais de 12 horas. Eles conversaram por 3 horas sobre tudo e nada. Ela o fez rir pela primeira vez em meses. Marcos se pegou contando sobre Jennifer, o acidente, o luto. Desculpa, ele disse por fim. É pesado demais para uma festa. Não disse Helena. Eu perguntei e quis saber. As pessoas fingem que o luto não existe, mas existe. Ele faz parte de você agora. Isso te incomoda. Porque incomodaria você amou sua esposa. Isso é bonito. Não significa que você não possa amar de novo. No segundo encontro, um jantar num restaurante tailandês, seguido de uma caminhada pelo parque. Marcos explicou sua situação familiar. Preciso que você entenda algo antes que isso vá adiante, disse. Minha família é complicada. Tenho a Ana, claro, mas também tenho o João e a Catarina. Eles estão sob um acordo formal de apoio. Sou o apoiador legal nas decisões deles. Eles moram comigo. Não vão a lugar nenhum. Se isso for demais, se você precisar de algo mais simples, eu entendo. Mas eu não posso. Não vou escolher entre você e eles. Helena o encarou por um longo momento. Então, começou a rir. Você está falando sério, sim. Você tem uma criança pequena e 2 avós adotivos que ajudam com cuidados, manutenção da casa e comida. Isso parece o melhor arranjo possível. A maioria dos pais solteiros que eu conheço daria qualquer coisa por esse tipo de apoio. Você está se desculpando por ter uma família incrível. É pouco convencional. E daí, Helena interrompeu. Convencional é superestimado. Eu prefiro o real ao convencional qualquer dia. Ela falava sério. Na semana seguinte, Helena foi jantar com eles, brincou com Ana, conversou com Catarina sobre livros, falou de jardinagem com João. Ela se encaixou na vida deles como se sempre tivesse estado ali. 8 meses depois, numa noite quente de julho no quintal, Helena pediu Marcos em casamento. Marcos estava grelhando hambúrgueres. João ensinava a Ana os nomes das ervas do jardim. Ela já identificava manjericão, hortelã e coentro. Catarina arrumava a mesa do piquenique. Helena caminhou até o centro do quintal e disse: Posso ter a atenção de todos. Eles se viraram. Helena ajoelhou na grama e tirou uma caixinha de anel. Marcos Silva disse: Ela não estou pedindo para casar só comigo. Estou pedindo para casar com tudo isso, com essa linda, complicada família escolhida. Você se casa comigo, Ana? Começou a bater palmas sem entender, mas sentindo que algo importante estava acontecendo. Catarina levou as mãos à boca. João sorria. Marcos disse sim. Eles se casaram no fevereiro seguinte, 18 meses depois de se conhecerem, numa cerimônia pequena numa capela em Campinas. 40 pessoas compareceram, em sua maioria amigos do trabalho do bairro e do Clube do Livro de Catarina. Rebeca e sua filha Ashley estavam sentadas no fundo. Ao longo dos 2 anos anteriores, Rebeca vinha lenta e cuidadosamente reconstruindo espaço na vida dos pais. As ligações mensais viraram visitas bimestrais, depois visitas mensais. Ela nunca teria a relação de antes.
A confiança, uma vez quebrada, se recompõe com rachaduras permanentes, mas ela construía algo novo mais honesto ainda que mais frágil. Kenneth fora convidado. Marcos enviou um convite formal para o último endereço conhecido, mas não houve resposta. Algumas portas permanecem fechadas. João conduziu Marcos até o altar. Catarina ficou como madrinha de Marcos, chorando durante toda a cerimônia. Ana foi a florista com 2 anos e meio, jogando pétalas com entusiasmo. Daniel João Silva, de 3 meses, dormiu durante a cerimônia nos braços de Catarina, o filho de Marcos, e Helena, batizado em homenagem ao homem que ensinou a Marcos o que a família realmente significa. A Jennifer teria amado você, sussurrou Catarina para Helena na recepção. Helena chorou-a, a abraçou e disse: espero que sim. Espero estar honrando o que ela começou. Os anos seguintes trouxeram uma felicidade comum que parecia extraordinária depois de tudo o que haviam sobrevivido. Ana entrou na pré-escola, depois no jardim de infância. Era inteligente, sociável e gentil. Certa vez gastou todo o dinheiro da própria festa de aniversário comprando livros para a sala de aula, porque algumas crianças não tinham livros em casa. Daniel cresceu de bebê para criança pequena e depois menino. Parecia com Marcos, mas tinha o temperamento de Helena, calmo observador, pouco propenso à raiva. Era obcecado por construir coisas, passava horas com blocos e Lego e mais tarde com as ferramentas de João. João ensinou as 2 crianças a cuidar do jardim. Ana ganhou seu próprio canteiro aos 6 anos, cultivando tomate e cereja e tagetes. Daniel preferia as ferramentas, aprendendo a usar martelo nível e serrote sob a orientação paciente de João. Catarina lia para eles todas as noites, clássicos, livros ilustrados e depois capítulos, e quando Ana cresceu, ensinou ambos a cozinhar, colocando-os em banquinhos na bancada, deixando-os quebrar ovos, medir farinha e misturar a massa. Rebeca, aos poucos, reconquistou espaço na vida deles. Levou anos. As ligações mensais viraram visitas bimestrais, as bimestrais, mensais. Ela nunca recuperou a relação que tinha antes do Daniel, mas construiu algo novo, mais honesto ainda que frágil. Ashley, filha de Rebeca, fez um esforço mais consistente. Ligava semanalmente e levava os próprios filhos para visitar uma vez por mês. Ana e Daniel conheciam os primos, brincavam juntos, viam-nos como família estendida. A vida era boa, estável, plena. Então veio novembro, 7 anos depois daquela batida desesperada na porta de Marcos em São Paulo. Catarina caiu enquanto preparava o café da manhã, ataque cardíaco. Marcos se arrumava para o trabalho no andar de cima, no quarto que dividia com Helena. Ouviu o barulho, o som de um corpo batendo no piso, e correu escada abaixo para encontrar Catarina no chão da cozinha. João, ajoelhado ao lado dela, o rosto cinza de terror. Ligue 911, gritou Marcos para Helena, caindo de joelhos ao lado de Catarina. Checou o pulso fraco e irregular e iniciou compressões torácicas, enquanto João segurava a mão dela e sussurrava seu nome repetidas vezes. A ambulância chegou em 7 minutos. Os paramédicos trabalharam com eficiência, fazendo perguntas que Marcos respondia no automático. Idade, 78. Histórico médico. Hipertensão controlada por medicação. Artrite. Nenhum problema cardíaco conhecido. Eles colocaram Catarina na maca. João tentou entrar na ambulância, mas os paramédicos o impediram. Apenas uma pessoa pode ir, disse o paramédico. E tecnicamente o senhor é o apoiador legal dela. Eu dirijo João, disse Helena imediatamente. Ana, Daniel, vocês ficam com a Sandra, a vizinha. Vão. No hospital, eles souberam que Catarina vinha tendo problemas cardíacos havia meses, mas não comentara nada. Azia ela tinha descartado como indigestão. Cansaço atribuíra à idade. Falta de ar, disse que era falta de condicionamento. Não queria ser um peso, sussurrou apertando a mão de João, cercada por tubos e máquinas. Ela parecia menor e mais frágil do que Marcos jamais a tinha visto. Você não é um peso, disse Marcos, a voz quebrando. Você salvou a minha vida. Salvou a vida da Ana. Você é tudo.
Catarina sorriu fraco. Eu tive 7 anos que nunca esperei ter. 7 anos de propósito, família e alegria. 7 anos sendo vovó. De ver você e a Helena se apaixonarem. De conhecer o Daniel. Isso é mais do que a maioria das pessoas tem. Mais do que eu merecia. Você merecia mais, disse João, lágrimas correndo pelo rosto marcado. Ninguém recebe o que merece, murmurou Catarina. As pessoas recebem o que recebem. E eu recebi você, João. Por 58 anos. Eu recebi o Marcos quando estávamos nos afogando. Recebi a Ana e o Daniel. Recebi a Helena. Pude ser família de novo. Isso é suficiente. Ela morreu 3 dias depois, em 16 de novembro, em paz, e com todos ao seu lado. João segurava uma mão, Marcos a outra. Helena estava atrás de Marcos com a mão no ombro dele. Ana e Daniel ficaram em casa. Catarina insistira que as crianças não a vissem daquele jeito. Suas últimas palavras para João foram: obrigada por 58 anos. Obrigada por não desistir quando o Daniel levou tudo. Obrigada por escolher ficar. João sussurrou: eu nunca vou parar de escolher você. O funeral foi 2 dias depois, na mesma capela onde Marcos e Helena tinham se casado. Mais de 100 pessoas compareceram, vizinhos, amigas do Clube do Livro, companheiros da horta, famílias da Hora do Conto, membros da igreja, colegas de trabalho de Marcos, amigas enfermeiras de Helena. Rebeca veio com Ashley e os filhos de Ashley chorando durante toda a cerimônia. O luto se misturava ao arrependimento por todo o tempo perdido. Depois do funeral, João pareceu encolher. A luz nos olhos se apagou. Ele se movia pela casa como um fantasma. Eu não sei ser sem ela, confessou certa noite de dezembro. Ficamos juntos desde que eu tinha 18 anos. Mesmo nos piores momentos eu tinha ela. Agora não tenho. Você tem a gente, disse Marcos. Eu, Helena, Ana, Daniel. Eu sei, mas não é a mesma coisa, João respondeu. É como se metade de mim tivesse ido embora. Então nós vamos te ajudar a caminhar, disse Helena com doçura. O inverno se arrastou. João manteve as rotinas, cuidava do jardim, ensinava Daniel sobre ferramentas, mas parecia desbotar como uma fotografia deixada ao sol. Então, numa tarde fria do fim de março, alguém bateu à porta. Marcos abriu e encontrou Daniel Rocha na varanda. A raiva veio instantânea. Daniel parecia mais velho, mais magro, amarelado, 3 anos de prisão federal seguidos de uma liberação médica que claramente viera tarde demais. Ao lado dele estava um homem de terno barato com uma pasta de couro. Senhor Silva, disse o homem oficial Peterson, agente de condicional do Sr. Rocha. Ele está em fase terminal. Pediu permissão para vir aqui. Estou supervisionando a visita. Não me importa se ele está morrendo, disse Marcos. Ele não é bem-vindo. Eu só preciso ver o João, disse Daniel, a voz rouca. Não vou demorar. Não começou Marcos, mas a voz de João veio de trás. Deixe-o dizer o que veio dizer. Marcos se virou atônito. João estava no corredor exausto, mas resoluto. Por favor, Marcos, disse baixo. Deixe-o entrar. Contra todo o instinto, Marcos deu passagem, posicionando-se de forma protetora entre eles. Daniel entrou devagar, segurando uma pequena caixa de papelão. Eu vim pedir desculpas, disse a voz áspera. Não a versão do tribunal. Um pedido de desculpas de verdade pelo que fiz com você e com a Catarina. Desculpa não devolve nosso dinheiro, disse João seco. Desculpa não traz a Catarina de volta. Eu sei. Nada atrás, disse Daniel, estendendo a caixa. 22 mil dólares. Tudo o que eu tenho. Salários do trabalho na prisão e o que minha mãe me deixou. O oficial Peterson acompanhou a retirada. Não é suficiente. Nunca será. Mas por favor aceite. Ele engoliu em seco. Eu estou morrendo. 6 meses, talvez menos. Me soltaram porque não faz sentido manter um homem morrendo na prisão. Eu não posso morrer sem tentar consertar. O oficial Peterson assentiu. Sem condições. É legítimo. Nós não queremos seu dinheiro, disse João, a voz vacilando.
Eu sei, mas eu preciso que vocês aceitem. O rosto de Daniel se desfez. A Rebeca me contou sobre a Catarina, que ela morreu feliz cercada de família. Família de verdade. Fico feliz que vocês tenham encontrado isso. Fico feliz que alguém tenha ficado quando eu fugi. João o encarou por um longo momento silencioso, raiva-luto e algo mais tremulando no olhar. Então pegou a caixa e disse: Eu te perdoo. Os joelhos de Daniel cederam. O oficial Peterson o segurou. Como o senhor consegue? Depois de tudo? As últimas palavras da Catarina foram sobre não desperdiçar tempo com ódio, disse João. O Marcos me ensinou que família é escolher ficar, escolher perdoar quando parece impossível. Eu tive 7 anos lindos com pessoas que me amaram. Não vou desonrar isso segurando ódio. Ele deu um passo à frente. Eu te perdoo, Daniel. Não porque você mereça, você não merece, mas porque eu mereço paz. Daniel desabou em soluços profundos e convulsos. Marcos observou maravilhado, enquanto João oferecia misericórdia ao homem que havia destruído sua vida. Foi isso que você me ensinou, disse João a Marcos. Quando alguém está se afogando, você não fecha a porta, mesmo que tenha sido essa pessoa que te empurrou na água. Daniel ficou ali por 1 hora. Falou sobre ter ficado sóbrio na prisão, sobre fazer terapia, sobre tentar reparar os danos, embora a maioria das vítimas tivesse se recusado a vê-lo. Eu não os culpo, disse Daniel. Eu mereço o ódio deles. O ódio só destrói quem o carrega, respondeu João. Você destruiu o meu passado, mas o Marcos me deu um futuro, e eu não vou envenenar esse futuro com ódio. Quando Daniel e o oficial Peterson se preparavam para sair, João os deteve. A Rebeca quer vê-lo. Ela merece um encerramento. Vou dizer a ela que você está disposto. O oficial Peterson entregou um cartão a Marcos. O que você construiu aqui é extraordinário. Nunca vi nada parecido. Depois que eles saíram, Marcos se virou para João. Eu não entendo como você conseguiu fazer isso. Ele não levou tudo, disse João. Eu ainda tive a Catarina por mais 7 anos. Ainda encontrei você. Ainda pude ser vovô da Ana e do Daniel. Ele tirou coisas, mas não o amor. Daniel morreu 3 meses depois, no fim de junho. João compareceu ao funeral a pedido de Rebeca. Marcos e Helena foram com ele. Rebeca estava lá, despedaçada, chorando, o homem de quem se divorciara, mas que nunca deixara de amar completamente. Ashley ficou ao seu lado. Pai, disse Rebeca, você veio. Depois de tudo o que ele fez, você veio. Ele ainda era família, respondeu João. Família quebrada, danificada, mas família. E você é minha filha. As duas coisas podem ser verdade. O funeral teve poucos presentes. João pediu a palavra. Daniel Rocha tirou tudo de mim e da minha esposa, disse ao púlpito. Dinheiro, segurança, confiança. Ele nos deixou congelando numa noite de novembro. Rebeca chorava em silêncio. Mas ao fazer isso, continuou João. Ele me levou até Marcos Silva, um estranho que abriu a porta quando ele mesmo estava se afogando. Um homem que me ensinou que família não é sangue, é escolher ficar. Escolher abrir portas em vez de fechá-las. Ele respirou fundo. Daniel morreu perdoado, não porque mereceu, mas porque Catarina e Marcos me ensinaram que perdoar é escolher não deixar o roubo vencer. Daniel roubou o nosso passado, mas o Marcos nos deu um futuro, e esse futuro foi construído com bondade, não com vingança. Ele olhou para Rebeca. O Daniel se foi, mas você ainda está aqui. Você vem trabalhando para voltar à nossa família devagar, com cuidado, e a porta continua aberta. Sempre esteve aberta. Você só precisa escolher atravessá-la. João morreu 4 meses depois, em outubro, aos 83 anos. Em paz, dormindo exatamente 8 anos depois de Marcos ter aberto a porta naquela noite desesperada de novembro. Nos últimos meses, ele ensinou Daniel a medir 2 vezes e cortar uma vibrou nos jogos de futebol da Ana, reconstruiu com cuidado pedaços do relacionamento com Rebeca e Ashley,
e deixou uma única carta endereçada a todos eles. Minha querida família, se vocês estão lendo isto, significa que meu tempo aqui chegou ao fim. Mas quero que saibam o que estes 8 anos significaram para mim. Quero que cada um de vocês, Ana, Daniel e Marcos, ouça isto junto, porque tudo o que aprendi, tudo o que deixo pertence a todos vocês. Numa noite gelada de novembro, quando Catarina e eu não tínhamos mais nada, o pai de vocês abriu a porta para nós. Ele mesmo estava se afogando, um viúvo com um bebê gritando mal, conseguindo manter a cabeça fora d'água. Ainda assim, escolheu ajudar. Essa única escolha salvou nossas vidas e reconstruiu tudo o que havíamos perdido. Marcos, você me ensinou que família não é sangue nem obrigação. É escolher ficar. Você abriu a porta quando tinha todas as razões para fechá-la. O mundo tinha tirado tanto de você e mesmo assim você deu. Essa é a forma mais verdadeira de amor que já conheci. Você se tornou meu filho em todos os sentidos que importam. Ana, quando você ler isto, já será grande o suficiente para entender como uma família como a nossa foi construída. Você era um bebê com cólicas, chorando, com uma dor que não sabia nomear, e ainda assim foi a luz que nos puxou para a mesma órbita. Espero que você se lembre, as melhores coisas da vida vêm de abrir portas, não de fechá-las. Seja gentil, fique quando os outros fogem. Esse é o legado que Catarina e eu deixamos para você. Daniel. Você carrega meu nome, algo que eu nunca esperei, e sempre vou guardar com carinho. Eu te ensinei a construir coisas com as mãos, mas as coisas mais fortes que você vai construir na vida são feitas de amor e escolha. Use as mãos e o coração para construir coisas que durem. Lembre-se, família não é quem você nasce para. Família é quem fica. A todos vocês, Catarina e eu tivemos 7 anos lindos que nunca esperávamos. Vimos a Ana crescer, ajudamos a criar o Daniel, vimos o Marcos encontrar amor com a Helena. Pudemos ser vovó e vovô. Pudemos importar de novo. Os $340 mil que o Daniel roubou não compram nada perto do que a bondade de vocês nos deu. Daniel tirou o nosso passado, mas Marcos, você nos deu um futuro. Então mantenha a porta aberta. Para a Rebeca, que está tentando e tentar importa. Para os estranhos que batem a porta em desespero. Para qualquer pessoa que esteja se afogando, você nunca sabe quem pode te salvar, enquanto você está salvando essa pessoa. Obrigado por dar a 2 pessoas quebradas um lar, um propósito e uma família. Com amor sempre. Pops. Marcos não conseguiu ler a carta sem chorar. Helena segurou sua mão. Ana segurou a outra. Daniel sentou-se em seu colo. Rebecca e Ashley estavam por perto, parte da família novamente marcadas, mas em processo de cura. 5 anos após a morte de João Marcos, tinha 44 anos. Ana queria estudar serviço social porque a Gama me ensinou como é ajudar as pessoas, disse ela, e o Pops me ensinou o que significa ficar. Daniel, aos 7 anos, amava construir coisas e falava em ser arquiteto. Helena continuava trabalhando no Campinas Methodist, ainda o centro firme da vida deles. Rebecca tornara-se uma presença constante. Almoços de domingo, compras com Ana Assar, os biscoitos da Catarina com Daniel. Os filhos de Ashley visitavam com frequência, aprendendo a história da família entre risadas e histórias. Marcos comprou a casa em Campinas, transformando-a em um lar cheio de memórias. Os livros de Catarina nas prateleiras, as ferramentas de João na garagem, os tomates de Daniel crescendo onde o Pops o ensinara a plantar. Marcos foi promovido a vice-presidente de aquisições. Viajava pouco, sempre escolhendo a família em primeiro lugar. Então, numa noite de novembro, 14 anos após aquela primeira batida desesperada, uma nova batida soou à porta. Daniel correu para atender antes que Marcos pudesse alertá-lo. Uma jovem estava na soleira segurando um bebê adormecido, exausta, desesperada, os olhos vermelhos de chorar. Desculpa, disse ela com a voz trêmula.
Meu carro quebrou a 3 quarteirões daqui. Meu telefone descarregou. Meu bebê precisa do remédio. Vi a luz acesa e eu só... Ela parou ao ver Marcos. Ele reconheceu aquela expressão instantaneamente. Já a tinha visto no rosto de João e Catarina tantos anos atrás. O olhar de quem está se afogando. Entre, disse Marcos sem hesitar. Por favor, entrem os dois. Eu não posso pagar ela, sussurrou. Você não precisa, respondeu Marcos com suavidade. Você só precisa de ajuda. Helena apareceu ao seu lado, já ligando para o mecânico. Ana desceu correndo as escadas. Daniel observava com olhos atentos, compreendendo. Eu preparo o quarto de hóspedes, disse Ana. A mulher se chamava Jéssica. Seu filho era Michael, de 4 meses. Com cólicas, exausto de tanto chorar. Deixe-me tentar algo, disse Helena. Ela o segurou exatamente como Catarina segurara Ana um dia de bruços ao longo do antebraço, massageando as costas, em círculos suaves. 7 minutos depois, ele dormia. Jéssica caiu em lágrimas. Como vocês fizeram isso, nada funcionava. Alguém me ensinou, disse Helena em voz baixa, e a gente passa adiante. Eles chamaram o guincho. Conseguiram o remédio do Michael, deram a Jéssica uma refeição de verdade. Ana a entreteve. Daniel mostrou seu castelo de Lego, explicando com seriedade: o Pops me ensinou a construir coisas que não caem. Jéssica ficou 3 dias. Eles a ajudaram a encontrar um apartamento, conectaram-na a recursos, deram espaço para que ela respirasse de novo. Na manhã em que partiu, tentou entregar a Marcos $200. Pela sua bondade, sussurrou. Eu não consigo retribuir. Você não precisa pagar, disse Marcos. Mas algum dia, quando você estiver melhor e alguém bater à sua porta precisando de ajuda, abra. Esse é o único pagamento. Jéssica chorou novamente. Eu vou. Prometo. Vou ensinar ao Michael o que vocês fizeram por nós. Depois que ela foi embora, a família se sentou junta na sala. A gente vai continuar fazendo isso. Não vai? Perguntou Ana. Sim, respondeu Marcos. Daniel voltou a construir os blocos se encaixando. Quando eu crescer, vou construir casas para pessoas que não têm uma, disse ele. Como o papai deu uma casa para a Gama e o Pops. É um sonho lindo, disse Marcos puxando-o para perto. A voz de Rebeca foi suave. Pai, o João ficaria orgulhoso do que você construiu. Do que nós construímos, corrigiu Marcos. Todos nós. A campainha poderia tocar novamente amanhã, na semana seguinte ou anos depois. Alguém desesperado, alguém se afogando, alguém no fim de tudo. E Marcos sabia com absoluta certeza que abriria aquela porta porque família não era sangue. Era a escolha de ficar, a escolha de ajudar, a escolha de abrir a porta, e a porta estaria sempre aberta para quem viesse a seguir. Junte-se a nós para compartilhar histórias significativas, curtindo e se inscrevendo no canal. Não se esqueça de ativar o sino de notificações para começar o dia com lições profundas e empatia sincera.